A alma, quando sai desses tormentos, torna-se profundamente humilde de grande pureza. Ela, como que sem refletir, sabe agora melhor o que lhe convém fazer em determinado momento, e ao que deve renunciar. Sente o mais leve toque da graça e é extremamente fiel a Deus. Ela conhece a Deus de longe e nele se alegra continuamente. Descobre-o imediatamente nas outras almas, sobretudo naquelas que a rodeiam. A alma é purificada pelo próprio Deus. Deus, como Espírito puro, encaminha a alma para uma vida puramente espiritual. Foi o próprio Deus quem preparou e purificou essa alma, ou seja, que a tornou capaz de uma estreita convivência com Ele. Ela permanece nessa união espiritual com o Senhor num amoroso repouso. Fala com o Senhor sem se expressar através dos sentidos. Deus inunda a alma com sua luz, e a mente assim iluminada vê claramente e distingue os vários graus da vida espiritual. Reconhece quando a sua união com Deus era imperfeita, isto é, com a participação dos sentidos. Embora a maneira da ligação do espírito com os sentidos fosse já muito elevada e especial, era imperfeita. Existe uma união com o Senhor mais elevada e perfeita, a intelectual. Nesse caso, a alma está imune das ilusões. Sua espiritualidade é mais profunda e mais pura. Na vida, onde prevalecem os sentidos, há um maior risco de ilusões. E tanto a prudência da própria alma, como a dos confessores, deve ser nesse caso maior. Porém, existem momentos em que também Deus introduz a alma num estado inteiramente espiritual. Os sentidos se apagam e estão como que mortos. A alma está unida a Deus de maneira mais estreita, está imersa na divindade. O seu conhecimento é total e perfeito, não detalhado como anteriormente, mas geral e total. A alma alegra-se com isso. Mas ainda quero falar daqueles momentos de provação. É preciso que nesses momentos os confessores tenham paciência com essa alma, mas a maior paciência é a própria alma que deve ter consigo mesmo. Meu Jesus, vós sabeis o que sente a minha alma com a recordação desses sofrimentos. Muitas vezes me admirava de que os anjos e os santos permanecessem em silêncio perante tais sofrimentos da alma. Todavia, eles nos amam de maneira especial em tais momentos. A minha alma algumas vezes clamava por Deus, assim como uma criancinha que grita com toda a força quando a mãe lhe oculta o rosto, e ela não a consegue reconhecer. Ó meu Jesus, seja-vos dado louvor e glória por essas provações de amor. É grande e inconcebível a vossa misericórdia. Ó Senhor, tudo que planejaste para a minha alma está impregnado da vossa misericórdia. Mencionarei aqui que aqueles que convivem com uma tal pessoa não devem acrescentar-lhe sofrimentos exteriores, porque na verdade, quando uma alma tem um cálice cheio até as bordas, algumas vezes é justamente a gotinha que nós acrescentamos ao seu cálice que fará transbordar o cálice da amargura. E quem responderá por aquela alma? Evitemos acrescentar sofrimentos aos outros, porque isso não agrada ao Senhor. Se as irmãs ou as superioras soubessem ou apenas suspeitassem que uma determinada alma se encontra em tais provações e, apesar disso, ainda de sua parte lhes acrescentassem outros sofrimentos, pecariam mortalmente, e o próprio Deus lhes pediria contas dessa alma. Não falo aqui de casos que por sua própria natureza constituem pecado, mas falo de coisas que em outras circunstâncias não seriam pecados. Tomemos muito cuidado para não termos sobre a consciência o peso de tais almas. De fato, na vida religiosa é grave falta e um defeito comum querer sempre acrescentar sofrimentos a uma alma que vemos sofrer. Não digo que isso aconteça com todos, mas existem casos assim. Permitimos-nos referir julgamentos de toda a sorte e repeti-los quando muitas vezes devíamos estar calados. A língua é um membro pequeno, mas realiza grandes coisas. A religiosa que não sabe calar-se nunca atingirá a santidade, ou seja, jamais será santa. Que não se iluda, a não ser que através dela esteja falando o Espírito de Deus. Neste caso, não é permitido calar-se. Mas para ouvir a voz de Deus é preciso ter o silêncio na alma e permanecer em silêncio, não com um silêncio sombrio, mas com o silêncio na alma,
isto é, estar recolhido em Deus. Pode-se falar muito e não interromper o silêncio, e ao contrário, pode-se falar pouco e sempre romper o silêncio. Oh, que dano irreparável implica a inobservância do silêncio. Faz-se um grande mal ao próximo, porém, ainda maior à própria alma. Do meu ponto de vista e experiência, a regra do silêncio deveria estar em primeiro lugar. Deus não se comunica à alma tagarela que, como o zangão na colmeia, zumbi muito, mas não fabrica mel. A alma tagarela é vazia interiormente. Não há nela nem virtudes sólidas, nem familiaridade com Deus. Não há nela condições para levar uma vida mais profunda, para a doce paz e silêncio em que reside Deus. A alma que não saboreou a doçura do silêncio interior é um espírito inquieto e perturba o silêncio dos outros. Vi muitas almas nos abismos do inferno por não terem observado o silêncio. Elas mesmas me disseram isso, quando lhes perguntei qual tinha sido a causa da sua perdição. Eram almas de religiosas. Meu Deus, que grande dor! Pois afinal poderiam não apenas estar no céu, mas até mesmo serem santas. Ó Jesus, misericórdia! Tremo quando penso que devo prestar contas da minha língua. Nela está a vida, mas também a morte. Muitas vezes matamos com a língua, cometemos verdadeiros homicídios e ainda consideramos isso como coisa pequena? Realmente não compreendo consciências assim. Conheci uma pessoa que, tendo sabido de certa coisa que dela se falava, adoeceu gravemente. E resultou disso que perdeu muito sangue e derramou muitas lágrimas. E esse triste resultado não foi causado por uma espada, mas apenas pela língua. Ó meu Jesus silencioso, tende misericórdia de nós. Enveredei pelo assunto do silêncio, mas não é disso que eu queria falar, e sim da vida da alma com Deus e de como responde à graça. Quando a alma foi purificada e o Senhor convive com ela familiarmente, então agora é que toda a força da alma começa a ser impregnada da busca de Deus. Contudo, ela por si nada pode, mas somente Deus é que dispõe tudo. E a alma sabe disso e tem consciência disso. Ela ainda vive no exílio e compreende bem que virão ainda dias nublados e chuvosos, embora deva encarar tudo isso de uma maneira bem diferente do que no passado. Não se sente segura numa falsa paz, mas prepara-se para a luta. Ela sabe que pertence a uma geração de guerreiros. Agora compreende tudo mais claramente. Ela sabe que é de linhagem real e que tudo que é grande e santo refere-se a ela. Uma série de graças Deus derrama sobre a alma depois dessas provas de fogo. A alma deleita-se com uma estreita união com Deus. Tem muitas visões sensitivas e intelectuais. Ouve muitas palavras sobrenaturais e muitas vezes ordens claras. Mas, apesar dessas graças, não se basta a si mesmo. Sabe precisamente que, tendo-lhe Deus concedido tais dons, encontra-se exposta a diversos perigos e facilmente pode cair na ilusão. Deve pedir a Deus um diretor espiritual. Contudo, não apenas rezar pedindo um diretor, mas esforça-se na procura de um guia que seja experiente, como o comandante que tem que conhecer os caminhos que levam à batalha. A alma que está unida com Deus deve ser preparada para grandes e árduos combates. Após essas purificações e provas, Deus permanece na alma de maneira especial. Todavia, a alma nem sempre colabora com essas graças. Não que ela mesma não queira trabalhar, mas porque encontra tão grandes dificuldades exteriores e interiores que é preciso realmente um milagre para que essa alma possa manter-se nessas alturas. Aqui se faz necessário um diretor. Frequentemente enchia-se de dúvidas a minha alma e algumas vezes eu mesma me atemorizava, pois pensava que, afinal de contas, era uma ignorante, não tinha conhecimento de muitas coisas, e menos ainda de coisas espirituais. No entanto, se as dúvidas aumentavam, eu buscava luz com o confessor, ou com as superioras, embora não recebesse aquilo que desejava. Quando me abri com as superioras, uma delas compreendeu a minha alma e o caminho pelo qual Deus me conduzia. Enquanto seguia as suas orientações, comecei a progredir rapidamente no caminho da perfeição. Mas isso não durou muito tempo.
Ao desvendar mais a fundo minha alma, não recebi o que desejava. Para a superiora, essas graças pareciam impossíveis, de modo que nada mais dela pude receber. Disse-me que não era possível que Deus convivesse dessa maneira com uma criatura. Temo pela irmã, porque... Abre aspas. Temo pela irmã, porque talvez seja alguma ilusão, que a irmã peça o conselho de algum sacerdote, fecha aspas. Contudo, o confessor não me compreendeu e disse, é preferível que a irmã fale sobre essas coisas com as superioras. E assim eu andava das superioras ao confessor, do confessor às superioras, sem encontrar descanso. As graças divinas tornaram-se para mim um grande sofrimento. Dizia algumas vezes claramente ao Senhor, Jesus, eu tenho medo de vós. Não sereis algum fantasma? Jesus sempre me tranquilizava, mas eu continuava incrédula. Coisa estranha. Quanto menos acreditava, tanto mais Jesus me dava provas de que tudo provinha dele. Quando percebi que as superioras absolutamente não me tranquilizavam, resolvi não falar nada mais dessas coisas puramente interiores com elas. Exteriormente procurava, como boa religiosa, dizer tudo às superioras, mas sobre as necessidades da alma, daí por diante só falava no confessionário. Por várias e muitas justas razões compreendi que a mulher não foi chamada a distinguir tais mistérios. Expus-me a muitos sofrimentos desnecessários. Por muito tempo fui considerada como possessa pelo demônio e olhavam para mim com pena, e a superiora começou a tomar certas precauções a meu respeito. Vinha aos meus ouvidos que as irmãs também assim me consideravam, e escureceu o horizonte em minha volta. Comecei a evitar essas graças divinas, mas em vão, pois afinal isso não estava no meu poder. De repente ficava envolta em tão grande recolhimento que, mesmo contra minha vontade, mergulhava em Deus, e o Senhor me mantinha junto de si. Nos primeiros momentos, a minha alma ficava sempre um pouco atemorizada, mas em seguida uma estranha paz e força enchia a minha alma. Tudo isso ainda se podia suportar, mas quando o Senhor exigiu que eu pintasse aquela imagem, começaram a falar de mim abertamente e a olhar-me como se eu fosse uma histérica ou visionária, e tudo começou a se espalhar cada vez mais. Uma das irmãs veio falar comigo confidencialmente e começou a manifestar pena de mim. Disse-me, ouvi dizer que a irmã é uma visionária que está tendo visões. Pobre irmã, procure defender-se disso. Essa alma era sincera e me disse sinceramente o que tinha ouvido, mas eu tinha que escutar coisas assim todos os dias, e quanto isso me afligia, só Deus sabe. Contudo, decidi suportar tudo em silêncio, sem dar explicações às perguntas que me eram feitas. Este meu silêncio irritava especialmente as mais curiosas. Outras, as que pensavam mais profundamente, diziam que, abre aspas, apesar de tudo, a irmã Faustina deve estar muito perto de Deus, se tem força para suportar tantos sofrimentos, fecha aspas. E eu via diante de mim como que dois grupos de juízes. Buscava o silêncio interior e exterior. Não dizia nada do que se relacionasse com a minha pessoa, embora algumas irmãs me fizessem perguntas diretamente. Os meus lábios estavam selados. Sofria como uma pomba, sem me queixar. Mas algumas irmãs pareciam sentir prazer em me incomodar de uma ou de outra forma. Ficavam irritadas com a minha paciência. No entanto, Deus me dava interiormente tanta força que eu suportava tudo com tranquilidade. Reconheci que nesses momentos não teria ajuda de ninguém e comecei a rezar, pedindo ao Senhor um confessor. Desejava que algum sacerdote me dissesse esta única palavra: fique tranquila, você está no caminho certo. Ou rejeite tudo isso, porque isso não provém de Deus. Mas não encontrava um sacerdote suficientemente decidido que me falasse tão claramente em nome do Senhor. Portanto, continuava em certeza. Ó Jesus, se for vossa vontade que eu viva em tal incerteza, bendito seja o vosso nome. Peço-vos, Senhor, guiai vós mesmo a minha alma e ficai comigo, porque eu por mim mesma não sou nada. Eis que estou sendo julgada de todos os lados. Já não existe em mim nada que tenha escapado do julgamento das irmãs, mas pareceu que já tudo se esgotara e começaram a me deixar em paz. A minha alma cansada descansou um pouco,
e fiquei sabendo que o Senhor estava mais perto de mim durante essas perseguições. A trégua, porém, durou pouco. Uma forte tempestade explodiu novamente. Agora, as antigas suspeitas tornaram-se para elas como que coisa certa, e novamente foi preciso ouvir as mesmas cantilenas. Era o Senhor que assim o desejava. Mas, coisa estranha, até exteriormente comecei a ter diversos insucessos, trazendo-me numerosos e vários sofrimentos, por Deus somente conhecidos. Entretanto, esforçava-me como podia para trazer tudo com a mais pura das intenções. Veja agora que estou sendo vigiada em toda parte, como se fosse uma ladra, na capela, no trabalho, na minha cela. Então soube que, além da presença de Deus, havia sempre a presença humana ao meu lado. Muitas vezes, essa presença humana me incomodava imensamente. Havia momentos em que ficava refletindo se devia despir-me para tomar banho ou não. Mesmo a minha pobre cama chegou a ser revistada. Às vezes até me dava vontade de rir, quando descobria que não deixavam em paz nem mesmo a minha cama. Uma das irmãs me revelou que todas as noites ficava me espiando na cela para ver como me comportava. Entretanto, as superioras sempre são superioras e, embora me humilhassem pessoalmente, muitas vezes me enchessem de toda espécie de dúvidas, sempre me permitiam o que exigia o Senhor, embora não da forma como eu pedia. Satisfaziam as exigências do Senhor de maneira diferente e permitiam-me essas penitências e rigores. Certo dia, uma das madres ficou tão zangada comigo e humilhou-me tanto que eu pensava que não suportaria mais. Disse-me: excêntrica, histérica, visionária, suma do meu quarto, não quero ver mais a irmã. E caiu sobre a minha cabeça todo um palavrório. Ao chegar à minha cela, caí de bruços diante do crucifixo e olhei para Jesus. Já não era capaz de pronunciar uma só palavra. E, no entanto, eu disfarçava diante das outras e fingia que nada tinha havido entre nós. Satanás sempre se aproveitava de tais momentos. Começaram a assaltar-me pensamentos de desânimo. Eis a recompensa pela tua fidelidade e sinceridade. Como pode ser sincera quando se é assim tão incompreendida? Jesus, Jesus, não aguento mais. Caí novamente ao chão e sob esse peso e cobri-me de suor. Uma espécie de temor começou a dominar-me. Não tinha em quem me apoiar interiormente. Nisso ouvi uma voz na alma: não temas, eu estou contigo. E uma luz estranha iluminou a minha mente. Compreendi então que não devia render-me a essas tristezas. Uma força invadiu-me e saí da cela com nova coragem, pronta para enfrentar os sofrimentos. Mas, apesar de tudo, comecei a desleixar-me um pouco. Não prestava atenção às inspirações interiores, procurando ficar distraída. Mas, apesar da algazarra e da distração, eu percebia o que estava acontecendo na minha alma. A palavra de Deus é eloquente e nada a pode sufocar. Comecei a evitar o encontro com o Senhor na minha própria alma, porque não queria ser vítima de ilusões. No entanto, o Senhor parecia perseguir-me com seus dons, e realmente eu experimentava ora dor, ora alegria. Não menciono aqui as diversas visões e graças que Deus me concedeu nesses momentos, porque tenho anotado isso já em outra parte. Mas mencionarei aqui que, tendo todos esses sofrimentos chegado ao cúmulo, resolvi, antes dos votos perpétuos, pôr um termo a essas dúvidas. Durante todo o tempo de provação, eu rezei pedindo luzes para o sacerdote diante do qual eu devia desvendar-me, abrir inteiramente a minha alma. E pedi a Deus que Ele mesmo me ajudasse nisso e me desse a graça de poder exprimir as coisas mais secretas que se dão entre mim e o Senhor, e o que me dispusesse a considerar como vindo do próprio Cristo tudo o que esse sacerdote decidisse, e que me dispusesse a considerar como vindo do próprio Cristo tudo o que esse sacerdote decidisse. Não importa o que o sacerdote julgar de mim, eu desejo somente a verdade e uma resposta decidida para certas questões. Ponho-me totalmente nas mãos de Deus, e tudo o que minha alma deseja é a verdade. Já não posso viver mais em dúvidas, e embora na minha alma tivesse tanta certeza sobre a proveniência divina de todas essas coisas,
E embora na minha alma tivesse tanta certeza sobre a proveniência divina de todas essas coisas, a ponto de morrer por elas, resolvi colocar a opinião do confessor acima de tudo, proceder como ele decidir e seguir as suas indicações. Vejo esse momento como aquele que decidirá como devo proceder por toda a vida. Sei que dele dependerá tudo. Não importa se me falará de acordo com as minhas inspirações ou exatamente o contrário. Isso já não me importa. Eu desejo conhecer a verdade e segui-la. Jesus, vós podeis ajudar-me. E já desde esse momento comecei a esconder todas as graças na minha alma, aguardando aquele que o Senhor me enviará. Não tenho nenhuma dúvida no meu coração. Pedi ao Senhor que Ele mesmo se dignasse ajudar-me nesses momentos, e uma coragem invadiu a minha alma. Devo mencionar ainda que existem alguns confessores que ajudam a alma e são, assim parece, pais espirituais, mas só até certo ponto, enquanto tudo vai bem. Mas quando a alma se encontra em maiores necessidades, tornam-se como que hesitantes e não podem ou não querem compreender a alma. Procuram livrar-se dela quanto antes, mas se é humilde, a alma sempre aproveita ao menos um pouco. O próprio Deus, algumas vezes, lança um raio de luz no fundo da alma pela sua humildade e fé. Às vezes, o confessor diz o que absolutamente não tencionava dizer e ele mesmo não se dá conta disso. Acredite a alma que são palavras do próprio Senhor. Embora devamos acreditar que toda palavra dita no confessionário seja divina, o que mencionei acima é algo que procede diretamente de Deus. Também a alma sente que o sacerdote não é senhor de si mesmo. Diz o que não pretenderia dizer. É assim que Deus recompensa a fé. Experimentei isso várias vezes por mim mesma. Algumas vezes eu tinha que me confessar com um certo sacerdote, muito culto e bastante respeitado, que sempre era severo e sempre me contrariava nessas coisas. Mas uma vez me respondeu: saiba, irmã, que se Deus exige que a irmã realize tais coisas, não se deve opor. Deus quer por vezes ser glorificado justamente dessa maneira. Fique tranquila, pois se Deus começou, Deus terminará. Mas recomendo-lhe fidelidade a Deus e humildade. E uma vez mais, humildade. Nunca se esqueça do que lhe disse hoje. Fiquei satisfeita e pensei que talvez esse sacerdote me tivesse compreendido, mas as circunstâncias fizeram com que nunca mais me confessasse com ele. Uma vez chamou-me uma das madres mais velhas, e como que do céu, claro, começaram a desabar raios, de maneira que eu nem sabia mais do que se tratava. Mas logo compreendi que foi por um motivo que absolutamente não dependia de mim. Disse-me ela: irmã, tire da cabeça que nosso Senhor possa conviver com a irmã tão familiarmente, como uma tão miserável, uma tão imperfeita. Nosso Senhor convive apenas com almas santas. Lembre-se disso. Reconheci que ela tinha toda a razão, porque sou miserável. No entanto, continuo a confiar na misericórdia de Deus. Quando me encontrei com o Senhor, humilhei-me e disse: Jesus, parece que vós não conviveis com uma miserável da... Quando me encontrei com o Senhor, humilhei-me e disse: Jesus, parece que vós não conviveis com uma miserável da minha espécie? Fica tranquila, minha filha. Justamente através de uma tal miséria quero demonstrar o poder da minha misericórdia. Compreendi então que essa madre queria somente humilhar-me. Ó meu Jesus, vós me mandastes muitas provações nessa breve vida. Compreendi muitas coisas, até coisas que de agora me admiro. Ó, como é bom entregar tudo nas mãos de Deus e consentir que Ele haja plenamente na alma. Durante a terceira provação, o Senhor deu-me a conhecer que eu devia oferecer-me a Ele, a fim de que pudesse fazer comigo o que lhe aprovesse. Devia sempre colocar-me na sua presença como vítima de oblação. No começo fiquei com medo, sentindo a minha miséria profunda, conhecendo bem a mim mesma. Respondi ao Senhor mais uma vez: sou a miséria em pessoa, como posso servir como vítima? Hoje não compreendes. Amanhã te darei a conhecer isso durante a adoração. O meu coração e a minha alma tremiam.
Essas palavras calaram profundamente na minha alma. A palavra de Deus é viva. Quando cheguei para a adoração, senti na alma que tinha entrado no santuário do Deus vivo, cuja majestade é grande e inconcebível, e o Senhor me fez conhecer o que são até os espíritos mais puros diante dele. Embora exteriormente eu nada visse, a presença de Deus me envolvia por completo. Nesse momento, a minha mente foi estranhamente iluminada. Surgiu diante dos olhos da minha alma uma visão que era como a de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. Primeiramente, os sofrimentos físicos e todas as circunstâncias que os agravavam. Em seguida, os sofrimentos espirituais em toda a sua extensão, e ainda aqueles dos quais ninguém saberá. Essa visão englobava tudo, julgamentos injustos, difamações. O que escrevo é um resumo, mas esse conhecimento era tão claro que o que mais tarde passei em nada era diferente daquilo que experimentei nesse momento. O meu nome deve ser vítima. Quando terminou a visão, um suor frio me cobria a testa. Jesus me fez conhecer que, embora eu não concordasse com isso, poderia me salvar sem que diminuíssem as graças que me concedia, continuando até com a mesma íntima união comigo, de tal forma que, mesmo sem a minha adesão a esse sacrifício, não diminuiria a generosidade de Deus. E o Senhor me deu a conhecer que todo o mistério dependia de mim, da minha voluntária aceitação desse sacrifício com toda a consciência da minha mente. Neste ato voluntário e consciente reside todo o poder e valor diante de sua majestade inconcebível. Sentia que Deus estava guardando a minha palavra, o meu consentimento. Então, o meu espírito mergulhou no Senhor e eu disse: fazei de mim o que vos aprouver. Submeto-me à vossa vontade. A vossa santa vontade de hoje em diante será o meu alimento. Serei fiel às vossas exigências, com o auxílio da vossa graça. Fazei de mim o que quiserdes. Suplico-vos, Senhor, permanecei comigo em cada momento da minha vida. Nesse momento, quando consenti nesse sacrifício de toda a minha vontade e coração, a presença de Deus me transpassou de um lado ao outro. A minha alma mergulhou em Deus e foi inundada de tanta felicidade que nem em parte posso descrevê-la. Sentia que Sua Majestade me envolvia. Uni-me com Deus de uma maneira estranha. Via o grande agrado que Deus tem por mim, e o meu espírito, por sua vez, mergulhou nele. Consciente dessa união com Deus, sinto que sou amada de maneira especial, e eu, da minha parte, amo com toda a força da minha alma. Ocorreu um grande segredo nessa adoração, um segredo entre mim e o Senhor. Parecia-me que ia morrer de amor só de ver o seu olhar. Falava muito com o Senhor, mas sem palavras, e o Senhor me disse: és a delícia do meu coração. De hoje em diante, tudo o que fizeres, mesmo o mais insignificante, será agradável aos meus olhos. Nesse momento senti-me consagrada. O invólucro do corpo é o mesmo, mas a minha alma estava alterada, pois agora nela habitava Deus com toda a sua predileção. E isso não é uma mera sensação, mas uma realidade consciente que nada pode obscurecer. Um grande mistério realizou-se entre mim e Deus. A coragem e a força permaneceram na minha alma. Quando saí da adoração, olhei com tranquilidade para tudo aquilo que antes tanto temia. Foi logo no corredor que deparei com um grande sofrimento e humilhação da parte de uma pessoa. Aceitei-o com submissão à vontade superior e recolhi-me profundamente no sacratíssimo coração de Jesus, dando-lhe a conhecer que estou pronta para o que me havia oferecido. O sofrimento parecia brotar debaixo da terra. Até a própria Madre Margarida admirava-se disso. As outras deixam passar muitas coisas, porque realmente não vale a pena prestar atenção nisso, mas a mim não deixam passar nada. Toda palavra analisada, todo passo observado. Uma das irmãs me disse, abre aspas, a irmã que se prepare para receber uma pequena cruz que aguarda da parte da Madre Superiora. Tenho tanta pena da irmã. Fecha aspas. E eu alegro-me com isso em minha alma e já há muito tempo estou pronta para isso.
Quando viu a minha coragem, ficou muito surpreendida. Sei agora que a alma por si só não pode muito, mas com Deus pode tudo. Eis do que é capaz a graça de Deus. Poucas são as almas que estão sempre atentas às inspirações de Deus, e menos ainda as que estão dispostas a segui-las fielmente. Contudo, a alma fiel a Deus não é capaz de discernir por si só as suas inspirações. Deve submetê-las ao controle de um sacerdote muito instruído e sábio. E é bom que delas desconfie enquanto não se certificar. Não confie nessas inspirações e em todas as mais altas graças, porque pode expor-se a grandes prejuízos. Embora a alma possa de imediato distinguir as inspirações falsas das inspirações de Deus, deve tomar cuidado, porque há muitas coisas incertas. Deus gosta e se alegra quando a alma não crê nele apenas por ele mesmo, porque o ama, é prudente, questiona e busca ajuda ela mesma, a fim de verificar se é realmente Deus que está agindo nela. E tendo-se convencido através de um sábio confessor, deve então ficar em paz e entregar-se a Deus de acordo com a sua orientação, isto é, de acordo com a orientação do confessor. O amor puro é capaz de grandes ações e não se deixa abater por dificuldades ou contrariedades. Assim como o amor é forte apesar das grandes dificuldades, também é perseverante na vida monótona, diária, penosa. A alma que ama sabe que para ser agradável a Deus, uma só coisa é necessária, isto é, fazer mesmo as mínimas coisas por grande amor. Amor e sempre amor.